Bem, é possível que uma lesão cerebral isquêmica venha a se transformar em uma lesão cerebral hemorrágica? Bem, antes de qualquer coisa, vamos definir o que vem a ser isquemia e hemorragia, né? O termo mais coloquial, o termo leigo, né, é derrame. Né? As pessoas falam, não, fulano teve um derrame, né? Tá com o lado do corpo paralisado porque teve um derrame e tal. Né? Na verdade, esse derrame, o termo técnico é acidente vascular. Esses acidentes vasculares cerebrais, o termo mais correto, na verdade, é acidente vascular encefálico, né? Mas eu vou aqui me permitir chamar de acidente vascular cerebral, que é a forma como todos conhecem, né? E a maioria dos acidentes vasculares ocorrem no cérebro e não no cerebelo e no tronco, no resto do encéfalo. Então, os acidentes vasculares cerebrais eles podem ser de natureza isquêmica, quando há obstrução de um vaso, quando um vaso sanguíneo arterial ou venoso carrega sangue, né? Se for um vaso arterial, vai carregar sangue rico em oxigênio e em glicose. Se esse vaso é obstruído, o território vascularizado por esse vaso, o território irrigado por esse vaso, ele vem a morrer. As células vêm a morrer por deprivação de oxigênio. O cérebro é um tecido muito ávido por oxigênio e por glicose. É um tecido muito demandante de energia para o seu funcionamento. Então, se há obstrução de um vaso, após alguns minutos, as células que dependiam daquele vaso para sua nutrição vêm a morrer. E isso é irreversível. Já o acidente vascular hemorrágico ocorre quando um vaso se rompe e extravasa sangue para o tecido cerebral, formando um coágulo, né, um coágulo hemático, né, uma coleção hemática, uma coleção hemorrágica, uma coleção de sangue que comprime o tecido cerebral em volta, o tecido cerebral circunjacente. Então é um efeito mais compressivo, é um efeito de massa, é um efeito de pressão em cima do cérebro, aumentando frequentemente a pressão intracraniana e muitas vezes levando a gente à necessidade de ter que abrir a cabeça do indivíduo para operar, para drenar esse coágulo que está pressionando o cérebro do indivíduo, cérebro são, cérebro saudável, né? Então, isquemia, obstrução de um vaso. Hemorragia, ruptura do vaso, né? Numa, o cano está entupido. Na outra, o cano está quebrado e está vazando água, né? No caso, sangue. Então, basicamente, essa é a definição dos dois. E pode haver a complicação de uma isquemia se transformar numa hemorragia? Pode. É muito simples. Quando as isquemias são muito intensas, é de um território vascular muito exuberante no cérebro, né, acomete um vaso bem na sua origem, né, pegando vários ramos do vaso diferentes, que vão para vários territórios diferentes, essa isquemia ela é tão radical, tão intensa, que o próprio vaso sanguíneo, a própria parede do vaso sanguíneo, aonde não chega sangue, ou seja, distal ao ponto de obstrução, distante do ponto de obstrução, ela sofre com a falta de oxigênio, com a falta de glicose. Então, não só as células irrigadas por esse vaso que está fechado lá atrás, que está obstruído lá atrás, mas as células da parede do vaso sofrem com a falta de oxigênio e morrem, e acabam morrendo. Então, quando esse vaso sofre a recanalização pelo sistema fibrinolítico, que é um sistema sanguíneo de correção de tromboses, de eventos trombóticos, quando esse vaso sofre recanalização, ele encontra uma parede vascular lá na frente, morta. Ou seja, a parede do vaso também já morreu. E aí ele volta a irrigar o território, um território cerebral já morto, né, porque ficou muito tempo sem oxigênio,
mas encontra uma parede fragilizada. Então, quando o pico de pressão é adquirido de novo, rompe-se esse vaso e o que antes era um AVC isquêmico extenso, agora é um AVC isquêmico com transformação hemorrágica. Isso é um risco que ocorre em AVCs muito grandes, em que pegam um território muito arterial, muito exuberante, né? Então esse é o caso do AVC isquêmico com transformação hemorrágica, tá? Espero que tenha ficado bem claro a explicação e até o próximo vídeo.